Olá, eu sou o Alfredo. Eu sou o Rony. Nós somos do grupo 6 e a gente vai falar sobre otimização. O que é otimização? É o procedimento que objetiva a melhoria contínua visando a condição ótima de qualquer produto ou processo e tem por finalidade alcançar uma solução que forneça o máximo benefício segundo determinado critério. Essa otimização, em se tratando de processo, pode ser realizada, por exemplo, através da aplicação de técnicas e métodos para o aumento da produtividade com uma redução da matéria-prima empregada. Qualquer nova técnica a ser aplicada nos sistemas produtivos, via de regra na engenharia, sempre visa uma redução dos custos envolvidos nos processos. A otimização deve levar em conta sempre a melhoria da relação custo-benefício quanto aos aspectos econômicos, tendo por parâmetro inicial o próprio investimento de implementação. No entanto, a relação custo-benefício não deve ser considerada apenas economicamente, pois existem muitos casos em que os benefícios são sociais e devem ser considerados como investimentos na própria melhoria da qualidade de vida. Na engenharia, basicamente a otimização objetiva maximizar ou minimizar variáveis. Um sistema pode ser otimizado no todo ou em determinadas partes, porém o resultado deve apresentar uma diferença quantitativa ou qualitativa em relação ao critério anterior. O resultado satisfatório da otimização é dependente de uma diferença significativa, qualitativa ou quantitativa, em relação ao critério anterior à aplicação da nova técnica ou método. A diferença sendo positiva, prova a eficácia da otimização. A ideia é sempre que possível otimizar. Existem dois modelos de otimização, o otimizante e o entrada e saída. O modelo otimizante permite a determinação da condição ótima de maneira direta. Ele é controlado continuamente durante o desenvolvimento ou ocorrência do processo. O pesquisador corrige constantemente as variáveis do sistema, de maneira a conduzir a otimização sempre na direção da condição ótima. O modelo otimizante constitui-se em um processo dinâmico, onde todas as ações de otimização se desenvolvem durante a ocorrência do processo. Ele pode ser linear ou não linear. A linearidade se dá pelo controle pré-determinado das variáveis longitudinalmente no tempo. A otimização linear é obtida quando o pesquisador fixa ou pré-estabelece determinados parâmetros para a correção das variáveis automaticamente. A não linearidade em um modelo otimizante proporciona um resultado mais significativo em determinados processos produtivos. O modelo não linear admite a possibilidade de uma variabilidade no controle. O modelo de entrada e saída possui semelhança com a simulação matemática. A partir de determinado sistema escolhido, são atribuídos valores numéricos às variáveis. É estabelecido um valor numérico para a entrada. Em função dos resultados na saída, é que se obtém a condição ótima de operação do sistema. Técnicas de otimização. Em experimentos de laboratório, podem ser utilizadas várias técnicas de otimização. Cabe ao pesquisador escolher a mais adequada em função do tipo de experiência ou processo em questão. Normalmente, o tipo de parâmetro ou característica a ser utilizada determina a técnica utilizável. Entre elas estão por intuição, por tentativa, por análise e composição gráfica, por evolução tecnológica, por método analítico. Em certos casos, podem ser utilizadas diversas técnicas conjugadas ou separadamente em sequência linear ou não linear. Otimização por intuição. Nesta técnica é utilizada a intuição do pesquisador. A utilização do bom senso é importante durante a otimização por intuição. Grandes descobertas científicas foram realizadas intuitivamente por pesquisadores, através da experimentação, e somente após a ocorrência do fenômeno é que foram aplicadas as leis da razão. Otimização por tentativa, acerto e erro. Nesta técnica, o pesquisador tenta, errando, até chegar ao acerto. Não é possível prever e levar em consideração, na fase projetual, todas as variáveis que o sistema físico real está sujeito. Por isso, pode-se utilizar a otimização por tentativa para ajustar o sistema. Pode haver uma interação na otimização por intuição e por tentativa, proporcionando uma excelente ferramenta experimental para a variabilidade do incremento ou redução de variáveis. Otimização por análise e composição gráfica. Essa técnica consiste na utilização de modelos diagramáticos, esquemáticos ou gráficos para determinar através de arranjos e composições experimentais a melhor solução. Essa técnica é empregada normalmente em casos onde há necessidade de definir-se formas, proporções e dimensões relativas a determinado espaço físico.
Otimização por evolução tecnológica. Esse tipo de otimização ocorre por um processo longitudinal em relação ao tempo, gradativamente, em função do aperfeiçoamento e descoberta de novas tecnologias. Normalmente, a otimização é aplicada a produtos e processos já existentes. Como, por exemplo, a utilização de novos componentes eletrônicos possibilitou a troca de um mostrador do galvanômetro analógico para um display digital de cristal líquido. Nem sempre uma otimização por evolução tecnológica substitui totalmente o modelo anterior, devido ao mercado consumidor necessitar de opções que levem em conta a estética ou a resistência às inovações tecnológicas. Otimização por método analítico. O desenvolvimento de sistemas computacionais proporcionou a simulação e modelagem matemática de alto nível. As ferramentas matemáticas, aliadas a estes modernos sistemas, permitem atualmente um excelente desempenho na otimização de produtos e processos quando há necessidade de resoluções de problemas de forma analítica. Existem vários tipos de otimização por método analítico ou matemático, como por exemplo, programação linear e não linear, programação geométrica, programação dinâmica, método variacional, cálculo diferencial, método analítico gráfico, teoria de controle e outros. Para a utilização do método analítico, os problemas devem ser modelados. Loesch e Hein sugerem a seguinte metodologia para a modelagem de problemas: dividir o problema em outros menores, identificar as variáveis, identificar o objetivo, identificar os fatores restritivos e construir restrições a partir destes ou das variáveis, identificar e estabelecer os relacionamentos entre as variáveis e descartar os aspectos que não comprometem a otimalidade da solução pretendida e descartar redundâncias. Otimização em tempo real. Essa técnica oferece uma oportunidade para a solução de problemas que tenham por motivação a melhoria contínua com o máximo de controle e minimização de custos. A ideia reside no fato de se controlar o processo ou empresa em tempo real, através da obtenção de dados da entrada, saída e etapas intermediárias para alimentar um controle que acione dispositivos ou ações preventivas e corretivas, gerando um fluxo contínuo de melhorias, maximizando os resultados e minimizando as perdas. Todas essas técnicas vistas têm necessidades, como mudanças na matéria-primas ou produtos, variação da demanda do mercado, objetivos, como atingir e preservar uma performance ótima utilizando de ações de controle, adaptar continuamente ao processo de mudanças. Tem também fatores importantes, como abrangência do sistema, a modelagem, caracterização da carga, ciclo de otimização e também condições básicas para a implantação. Mas, anteriormente a estas condições, o processo requer respostas a determinadas questões, como por exemplo, o processo pode ser otimizado em tempo real? O tipo de produção justifica a implantação? A empresa possui capacidade de investimento? Pode-se usar recursos naturais aplicados a processos de otimização, como na física, química, cálculo, biologia. A otimização, quando aplicada a produtos de baixa complexidade tecnológica, pode levar em conta a possibilidade de a própria natureza ajudar na melhoria do funcionamento. Como por exemplo em desodorantes roll-on, onde usa-se a força da gravidade para fazer o líquido baixar até a bolinha e utilizando-se da força de atrito entre a bolinha e a pele, você faz a bola girar, fazendo assim com que o produto saia. E aqui se encerra a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.